Olá, simpáticos, como vocês estão? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o que? O movimento retilíneo uniformemente variado. O que esse tipo de movimento carrega de diferente em relação ao que a gente viu anterior, que era o movimento retilíneo uniforme? Nesse tipo de movimento, a trajetória continua retilínea, ou seja, seguindo uma trajetória reta, uma linha reta bem definida. Tá? A característica que aparece de novo nesse tipo de movimento é que ele agora apresenta uma aceleração. Lembra que a aceleração é quanto que a velocidade varia no tempo. Só que essa característica muito importante nesse movimento é que a aceleração é constante. Ou seja, nós veremos o comportamento de velocidade aumentando uniformemente ou diminuindo uniformemente. Claro que como esse movimento apresenta essa variação na velocidade, ele carrega um aumento aí da dificuldade, né? Os exercícios e as questões apresentam aí uma dificuldade maior, exatamente porque nós temos mais fórmulas para estudar, tá certo? Vamos então à primeira fórmula. A função horária da velocidade vai mostrar para a gente que a velocidade final de um corpo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o instante de tempo. Tudo isso dentro do sistema internacional vai apresentar as unidades metro por segundo, metro por segundo ao quadrado para a unidade de aceleração e o instante de tempo em segundo. É normal que apareçam essas unidades. Pode surgir unidades diferentes, mas é mais corriqueiro usarmos o sistema internacional para representar as grandezas desse movimento. Como vocês podem notar, essa função horária ela é muito parecida com uma fórmula que nós já vimos no MRU, a fórmula que vocês conhecem como sorvete, o S é igual a S0 mais VT, porque ambas são funções afim ou função do primeiro grau. Por isso, graficamente, nós não temos surpresas aqui. Veja só. O diagrama horário de velocidade ele também vai se apresentar como uma reta. Note que a curva característica registrando a velocidade conforme o tempo passa apresenta duas formas, a função crescente e a função decrescente. Se você notar, o gráfico da esquerda mostra como a velocidade está aumentando conforme o tempo passa. Isso é característica de uma função crescente, ou seja, ele tem uma aceleração positiva. Já no gráfico da direita, nós temos aí a velocidade diminuindo conforme o tempo passa, mostrando claramente uma aceleração negativa. Sinal aí, né, decorrente de uma função decrescente. Vale ainda a pena lembrar que os gráficos de velocidade em função do tempo carregam uma propriedade importantíssima, que é possível calcular o deslocamento que um corpo realiza em um determinado intervalo de tempo. Veja só. Notando aí o gráfico da velocidade em função do tempo, peguei uma situação relativamente simples. Note que ele começa com uma velocidade inicial e vai aumentando com o tempo. Nós já sabemos que isso aí é característico de um movimento com aceleração positiva. Veja que eu destaquei aí 2 instantes de tempo e a área compreendida entre esses 2 instantes de tempo, o eixo do tempo e a curva característica da velocidade. Essa área vai corresponder exatamente ao deslocamento realizado pelo corpo. É bom lembrar que dependendo do sinal da velocidade, nós podemos ter aí um deslocamento positivo ou negativo. A partir dessa propriedade do gráfico, nós podemos deduzir a função horária do espaço, mas não cabe agora nesse momento mostrar o passo a passo. Então vou apresentar a função para vocês. Veja só. Veja que a nossa função horária, ela parece um tanto estranha no começo, mas se você olhar com cuidado, ela se parece muito com a função que nós já vimos no MRU, o S é igual a S0 mais VT. Vamos acompanhar aí para ver o que vale cada elemento aí. O S é o nosso espaço final, que ele vai ser igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo. Veja que o instante de tempo aparece 2 vezes, 1 elevado à segunda potência e 1 normalzinho, e ainda temos o A, que representa a aceleração. Muito cuidado, nas fórmulas já aparece esse resultado bonitinho dividido por 2, então não confunda, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, ela está dividida por 2. Como agora nós temos uma função quadrática, isso é, que apresenta uma variável elevada à segunda potência, graficamente nós também vamos ter uma pequena diferença em relação ao que vimos no MRU. Você pode imaginar que tipo de curva que é? As curvas que encontraremos agora serão as famosas parábolas.
Veja que, de acordo com a função quadrática, nós temos dois comportamentos gráficos. O da esquerda nos mostra uma situação com aceleração positiva, isto é, com a boquinha para cima, concavidade para cima. Já o gráfico da direita nos mostra uma situação de concavidade aí, né, boquinha para baixo. Isso significa que a aceleração do movimento tem sinal negativo. Veja ainda que o ponto que a curva corta o eixo vertical ainda é a posição inicial, isso não mudou. Porém, agora nós temos um detalhe bastante importante, veja. O vértice da parábola vai mostrar exatamente o ponto de inversão do sentido do movimento, isto é, aquele momento em que ele deixa de ser progressivo e se torna retrógrado ou vice-versa. E ainda temos o detalhezinho que as raízes dessas funções, ou seja, os valores de tempo que zeram os espaços, representam o momento que o corpo passou pela origem dos espaços. Parece que nós temos muitas características novas, mas ainda tem um pouquinho mais. Acompanhe aí. Para explicar essa situação, eu peguei o primeiro gráfico aí com concavidade para cima. O gráfico com concavidade para baixo vai ser algo muito parecido. Eu tracejei aí uma reta que corta a parábola em duas partes iguais, bem no meio ali, passando pelo vértice da parábola. Então vamos analisar o que acontece antes e depois do vértice. Então vamos lá. Antes do vértice, note-se que o espaço ele vai diminuindo conforme o tempo passa. Então isso significa que o movimento ele é retrógrado. Ora, se o movimento é retrógrado, significa que a velocidade é negativa. Nós já vimos que concavidade para cima significa que a aceleração é positiva. Se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, nós temos um movimento retardado. Agora, depois do vértice da parábola, vamos analisar o que vai acontecendo. O espaço começa a aumentar, então nós temos um movimento progressivo. Se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Vamos lembrar, velocidade positiva com aceleração positiva, nós temos aí um movimento acelerado. Então é isso. Até aqui nós vimos características dos movimentos que possuem aceleração constante, tanto faz se ele for acelerado ou retardado, bem como ver as suas fórmulas e funções que descrevem bem os movimentos e os aspectos gráficos. Pode ser que os aspectos gráficos ainda tragam alguma dúvida, mas a gente vai tirando à medida que o tempo passa e a gente vai estudando, resolvendo as questões. Então faça aí o seu resuminho, estude bonitinho o assunto e nos vemos na próxima.